Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam todos bem. Então, dando continuidade ao nosso curso de cálculo vetorial, nós estávamos estudando as integrais de linha. E nos nossos dois últimos vídeos nós vimos essa ferramenta para o caso em que a função envolvida era uma função escalar, no sentido de ser uma aplicação que associa elementos do R3 ou do R2 a um elemento real, ou seja, um elemento que é um escalar. Eram as funções que geralmente vocês trabalhavam no cálculo 2, quando vocês mexiam ali com derivado parcial, integral dupla ou integral tripla. Então nós vimos como calcular a integral de uma função desse tipo sobre uma curva espacial. E isso era justamente o que nós chamamos de integral de linha. Então essa integral ela vinha com o objetivo de generalizar a integral do cálculo 1, no sentido de que lá no cálculo 1 nós tínhamos uma integral sobre um segmento, que era uma curva, uma curva particular. E agora nós conseguimos calcular para curvas gerais, curvas espaciais no geral, tá bom? Então nós estudamos esse objeto, aprendemos como calcular essas integrais e vimos algumas propriedades. Apesar de tudo isso, de dois vídeos abordando esse assunto, ainda ficou um gostinho um pouquinho amargo ali no final, por conta de a gente não conseguir entender muito bem o que era essa integral. Se a gente for parar para pensar bem, a gente não conseguiu nem interpretar geometricamente o que era uma integral de linha. Nós fizemos um caso particular, que era aquele caso da área da cortina, mas era muito particular mesmo. Nós tínhamos que considerar uma curva plana, uma função de duas variáveis, sempre maior ou igual a zero. Então, assim, era realmente um caso muito particularizado. E se a gente extrapolasse um pouquinho, considerasse uma curva espacial, por exemplo, a gente já não conseguiria verificar a parte geométrica dessa função, do que significava essa integral de linha. Então, por que será que essa integral é tão importante, se nem sequer geometricamente a gente consegue explorá-la? A grande questão, pessoal, é que essa parte que a gente estudou de integral de linha para funções escalares, ela serve como base para aí sim a gente desenvolver uma ferramenta que é mais poderosa, que é o que nós chamamos de integral de linha para campos vetoriais. Então agora nós vamos associar essa ideia de calcular a integral em cima de uma curva, mas agora com aquela ferramenta de campos vetoriais que nós estudamos há algum tempo atrás. Então, isso sim vai ter uma aplicação muito interessante para a física, Na verdade, a construção desse objeto já vem da física. Então, para isso, vamos aqui para o nosso quadrinho e vamos supor que nós estamos na seguinte situação, pessoal. Nós temos aqui um segmento, vamos colocar um segmento do tipo AB, deixa eu marcar esses pontos aqui, Então, esse primeiro ponto suponha que seja um ponto A, esse segundo ponto seja um ponto B. E vamos supor, pessoal, que nós temos aqui uma força agindo nesse carinha aqui. Então, nós temos uma força constante, Uma força F. Deixa eu dar nome para esses elementos. Então, essa aqui é a nossa força. E aqui nós temos dois pontos, Esse primeiro ponto é um ponto A, esse segundo ponto é um ponto B, Então, olhando aqui para os slides, pessoal, não sei se vocês já chegaram a ver isso em física, Mas como é que a gente faz para calcular, então, o trabalho realizado por essa força para movimentar um objeto do ponto A até o ponto B? Se a gente analisar quais são as condições que interferem neste trabalho, então nós vamos depender da magnitude dessa força, da distância entre o ponto A e o ponto B e também deste ângulo aqui, Se esse ângulo fosse um ângulo θ, embora não vai aparecer aqui nas nossas contas, Isso também interfere, Por exemplo, se essa força aqui estiver agindo de maneira perpendicular a esse segmento, a gente não vai ter trabalho, Então é só destacando que tudo isso interfere. No final das contas, pessoal, quando a gente calcula esse trabalho, então a gente usa a notação do W, Isso é dado pelo produto escalar deste vetor F com o vetor AB. Acho que vocês já chegaram a ver isso em algum lugar, Isso por conta que quando você faz esse produto escalar, envolve tudo que eu comentei com vocês, Envolve o tamanho dos vetores e também envolve esse ângulo entre eles, tá certo? Muito bem, pessoal. Então, veja, essa é uma situação que a gente está calculando o trabalho em cima de uma curva, que na verdade é um segmento. A questão é que esse trabalho aqui, essa força, perdão, ela é uma força constante. Agora a gente quer analisar, olhando aqui para os slides, uma situação que a nossa força ela não é mais constante, e sim uma força que varia em cada ponto do espaço. Então, conforme nós já vimos, uma força que tem essa característica ela é chamada do quê? De campo vetorial. Então, se vocês olharem aqui embaixo, nós vamos considerar então F, agora P, Q e R são as funções componentes, um campo vetorial, um campo de forças contínuas em R3 ou R2, tanto faz, funciona de maneira análoga. Aqui dá até a dica, Você pode zerar a terceira componente, só para dizer que funciona nos dois casos, Tanto para R3 quanto para R2. A situação vai ser a seguinte, pessoal, vamos fazer aqui um sistema de coordenadas, bem rapidinho. Então aqui nós temos os eixos x, y, z, E aí vamos pensar que nós temos agora uma trajetória, uma curva espacial aqui em cima. Vamos fazer ela de vermelho, como sempre. Então essa aqui é a nossa curva C.
E a ideia é a seguinte, pessoal, eu quero saber, eu tenho um campo de forças agindo, né, uma força variável aí no espaço, agindo em todo o R3, vamos pensar a princípio. Então, em particular, ela age nos pontos dessa curva. E a ideia vai ser a mesma, ó, eu quero saber qual que é o trabalho realizado por essa força para movimentar um objeto deste primeiro ponto até este segundo ponto. Então, esse vai ser o nosso probleminha aqui, né? Vamos só dar nome para esses elementos, né? Já falei isso para vocês, eu não sei fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, vamos supor, né, que essa curva é parametrizada por uma R e vamos pegar que esse ponto é o primeiro ponto R de A e esse segundo é o R de B. Muito bem. Como que a gente vai proceder, pessoal? De maneira análoga ao que nós fizemos para cálculo de comprimento de arco. Tá? A gente vai subdividir essa curva aqui em alguns pedaços menores, tá? Vamos fazer isso agora, então. Então, nós podemos considerar aqui alguns pontos na curva. Então, suponha que nós temos este daqui, temos este outro aqui, esse aqui um pouquinho mais espaçado, esse outro aqui e o último ali, tá? Então, vamos só dar nomes para esses elementos, né? Esse nosso primeiro ponto aqui, que era o R de A, a gente pode chamar ele de P0, esse aqui um P1, P2, P3, esse aqui seria um P4, e esse último aqui um PN, né? Seria, obviamente, o P5, mas vamos pensar como PN. Veja que é bem parecido com o que nós fizemos quando a gente trabalhou com integral de linha, mesmo para funções escalares, né? Então vamos até colocar aquelas características que nós já discutimos em outro momento, mas o que nós podemos falar sobre esses pontos, né, pessoal? Esses PJs aí, eles têm aquela carinha, né? É um XJ, YJ e ZJ. E como eles são, essa curva é parametrizada por uma R, né? Embora não tenha escrito tudo isso, então com certeza existe um parâmetro TJ de tal forma que esse ponto corresponde a R calculada neste parâmetro. Beleza? Como eu disse, igualzinho que nós tínhamos feito anteriormente. Muito bem, pessoal. A nossa ideia agora é tentar usar essa técnica de calcular trabalho, mas para calcular o trabalho em cima dessa curva. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar alguns objetos que nós já conhecemos. Então, ó, vamos pensar neste pequeno arco aqui, ó, entre P1 e P2, que talvez fique mais fácil da gente visualizar. Então, como a nossa força, nosso campo vetorial é um campo de forças que varia no espaço, então quando eu calculo o campo neste ponto P1, a gente vai ter uma força. Digamos que seja uma força com esse formato aqui, mais ou menos. Ó. Beleza, pessoal? Então, essa aqui é a nossa F, calculada nesse ponto, né? Eu vou colocar F de P1, porque senão não cabe, né? Mas é a F calculada no ponto x1, y1, z1. Lembra que para a gente esboçar campos vetoriais era a ideia, né? A gente calculava o F do ponto e colocava ele como tendo origem, né? Que era aquela ideia do campo magnético, né? Pensando sempre que é um campo de forças agindo nesses pontos PIs aqui. Tranquilo? Acho que não tem nada muito mirabolante, né? Bom, vamos lá, pessoal. Associando a esse elemento aqui, vou até colocar esse vetor de azul, né? Para a gente combinar as cores ali. Vamos lá. Pronto, agora ficou mais bonitinho. Então a ideia, pessoal, é a gente tentar proceder como esse nosso modelo. A questão é assim, ó, nós temos essa força, já que a gente vai olhar só localmente ali, nós temos essa força azulzinha aqui também. O problema é esse segmento, ó, porque aqui funcionava, ó, veja que a gente faz o produto escalar com esse vetor AB. Aqui nós não temos isso, né? A nossa trajetória, ela é uma trajetória curvilínea, ela não é um segmento. Então como que nós vamos fazer? Nós vamos aproximar isso daqui por um vetor que a gente conhece. Quem que é um bom vetor de aproximação para esse pequeno arco neste ponto? O vetor tangente. Então vamos colocar um vetor tangente aqui, pessoal. Eu vou pôr ele aqui, puxar ele para cima, e só nomeando ele aí, né? Esse aqui é o nosso vetor tangente. Vamos pegar o tangente unitário, tá, pessoal? No ponto T1 aqui, né? Porque o nosso parâmetro P1 aí seria correspondente ao nosso ponto P1 seria correspondente ao parâmetro T1. Tranquilo, pessoal? Até o que eu fiz? Então, ó, veja, olhando localmente aqui, eu aproximei com essa ideia, né? Este vetor AB eu considerei como tangente e aqui eu considerei a força mesmo, que é o campo vetorial. Legal, pessoal. E agora? Vamos usar essa ideia. O que nós conseguimos fazer? Neste pequeno pedaço, qual que é o trabalho realizado? Então, o trabalho, vamos chamar de WI ou WJ, né? Para casar melhor com a anotação de cima. Então, ó, a mesma ideia. Nós temos essa força. Agora, qual que é a nossa força? Que, pensando localmente, ela é constante, né? Então, vai ser o F calculado nesse XJ, YJ e ZJ, que era justamente o nosso ponto PJ, né? Agora eu já escrevi ele com as componentes, produto escalar com o nosso vetor. Quem que é o tangente, pessoal? Quem que é o vetor deslocamento ali, né? Que dá a distância? Seria o tangente unitário no ponto TJ. Uma coisa que alguém poderia questionar é o seguinte, pessoal. Veja que eu peguei esse tangente como tangente unitário, então ele tem sempre tamanho 1. Será que essa é uma boa aproximação? Porque note que aqui eu separei em alguns subarcos, né? E se você chegasse e falasse, não, eu quero diminuir esses intervalos aí, eu quero considerar mais pontos, né?
o que que ia acontecer? Esse tamanho aqui, ele iria diminuir. Então, será, considerar um tangente sempre de tamanho 1, talvez não seja bom. Porque lembra que eu comentei com vocês no começo? Esse trabalho, ele depende dessa distância de A até B. Então, ele depende do tamanho do vetor. Então, como é que será que a gente corrige isso, pessoal? A gente vai multiplicar aqui, ó, pelo delta SJ. Lembra? Que é o comprimento desse arco aqui, ó. Agora ficou bom, ó, porque quando eu pego este vetor, o que eu estou fazendo? Né? Eu estou mexendo no tamanho do tangente, tornando esse tangente exatamente do mesmo tamanho que esse comprimento, já que o módulo do tangente unitário é 1. Mais ou menos, pessoal? Deu para entender a ideia? Então eu faço essa correção. Até se você quiser escrever, né? Eu vou passar os quadrinhos aqui, mas note, você pode escrever esse carinha aqui, né? Como colocando um colchete, né? Nós temos essa associatividade quando a gente trabalha com produto escalar, mas eu vou deixar dessa maneira. O que eu queria que vocês entendessem era essa noção. A gente aproxima pelo tangente unitário esse deslocamento, esse tamanho, né? O quanto que ele desloca, porém o tamanho ele pode ser meio desproporcional de acordo da maneira como você divide essa curva. Então, para corrigir, a gente multiplica pelo comprimento. Beleza, pessoal? Muito bem. Vamos aqui embaixo agora. Se esse é o trabalho em cada um dos subarcos, como que a gente pode desenvolver o trabalho total da curva? Ó, eu vou deixar um espaço aqui, porque eu vou colocar a anotação mais para frente. Isso aqui vai ficar igual, ó. Eu vou deixar mais um espacinho e eu vou somar esses trabalhos. Então vai ficar a soma, né, de J igual a 1 até N. Ficou então nosso campo vetorial, a nossa força aí, agindo em cada um desses caras. Então XJ, YJ e ZJ. Produto escalar com esse tangente em TJ. E aquele carinha que a gente colocou para corrigir, né? Que é o delta SJ. Beleza, pessoal? Veja se vocês concordam. Deixa eu só deixar um pouquinho melhorzinho aqui. Joia, até aí, pessoal. Sem grandes problemas, né? Eu vou colocar o colchete, né? Eu falei que eu não ia colocar, mas eu vou colocar agora. Porque vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, colocando o colchete aqui e aqui. Só para ficar mais claro com o que eu quero fazer, né? Bom, por que eu deixei esses caras aqui, né? Porque eu acho que eu estou colocando igualdade, né? Primeiro, essa igualdade, ela não é boa, porque isso é uma aproximação, né? Ninguém me garante que de fato é a mesma coisa, né? Essa aproximaçãozinha que eu fiz aqui. Porém, o que nós vamos fazer, pessoal, é aquela mesma noção que nós fizemos anteriormente, aplicar o limite. Então, neste ponto aqui, ó, eu vou considerar o limite do número de arcos que a gente colocou ali indo para infinito. Igual nós fizemos anteriormente, né? Seria a mesma coisa a gente dividir isso infinitas vezes. Veja que parece um pouco estranho, né? Porque agora nós temos campo, um produto escalar. Porém, lembra o que nós fizemos no vídeo, 2 vídeos atrás, quando a gente definiu o integral de linha para a função escalar? Quer ver? Eu deixei até pronto aqui, ó. Nós definimos dessa forma. Então, olha o que está acontecendo, pessoal. Nós temos o limite de n indo para mais infinito, de 1 até n, disso daqui, ó. Aqui nós tínhamos aquela ideia de função escalar. Veja, eu vou até destacar ela aqui, ó. Essa fzinha aqui, ela era uma função escalar. Ou seja, era uma função que chegava nos reais. Agora, no nosso caso, nós não temos uma função escalar a princípio. Nós temos um campo vetorial. Entretanto, pessoal, não é verdade que quando eu faço este produto escalar aqui, ó, isso aqui é uma função escalar? Então veja que interessante, eu vou até destacar isso, ó. Embora isso daqui, essa f primeira, ela seja uma função vetorial, né, um campo vetorial, quando eu faço isso daqui, isso mora nos reais, ó, este produto escalar. Né, o produto escalar de 2 vetores resulta em um número. Então, olha aqui, pessoal, isso aqui não é a mesma coisa que essa. Essa daqui, ó, dentro desse colchete, não está fazendo o papel daquela função escalar. Então, note, ó, nós tínhamos que essa soma, quando aplica o limite, resulta nessa integral. Ó. Olha aqui, então vai ficar o f, essa função f composta com a parametrização módulo da derivada dt. Era assim que a gente obteve, né? Então vamos escrever usando as informações para esse caso. Isso aqui vai ficar igual a integral, pensando que a nossa parametrização é de a até b, né, pessoal? Pelo jeito que eu escrevi ali na curva dá para ter essa noção. Agora vai ficar essa fzinha composta com a parametrização. A nossa fzinha é aquele produto escalar. Então vai ficar a f grande, que é o campo vetorial, composto com a parametrização, calculada no parâmetro t. Produto escalar com o tangente unitário, ele eu vou deixar da mesma maneira, né, mas agora calculado em t. E aqui fica módulo do r' de t, dt. Beleza, pessoal? Então, novamente, só eu vou ser repetitivo aqui, né? Eu estou usando o fato de que essa aqui é a nossa f pequenininha, né? Componham com a parametrização, vira isso. E aqui agora, tratando igual nós discutimos anteriormente, né? Aparece o módulo de r' dt. Muito bem, pessoal.
ficou um pouco estranho. Entretanto, vocês lembram o que é esse cara aqui, ó? O que é o tangente unitário? Como que a gente define ele? Ele não é a mesma coisa que o R' de t dividido pelo módulo de R' de t? Lembram que a gente faz isso daqui justamente para que ele fique unitário, né? Para que ele tenha módulo 1? Então, notem, esse módulo, ó, ele some com esse de baixo. Então, como que fica isso daqui no final das contas, pessoal? Vamos concluir aqui na frente. Isso fica simplesmente a integral de A até B do nosso campo vetorial composto com a parametrização R, produto escalar com a derivada de R da parametrização dt. E olha que belezinha, né, pessoal? Veja, no final das contas, calcular esse trabalho realizado por esse campo de forças para movimentar uma partícula através dessa trajetória descrita pela curva C é a mesma coisa que calcular essa integral. O que faz um certo sentido, né? Porque eu vejo que está dentro da integral. É o produto escalar do campo composto com a parametrização, ou seja, aplicada nos pontos da curva, o produto escalar é com a derivada, com o vetor tangente, que foi a ideia que nós fizemos localmente aqui em cima. É claro que aqui era o tangente unitário, mas depois quando a gente multiplicava pelo comprimento de arco, aplicava o limite, né, acabava resultando nessa integral. Então faz um certo sentido, né? Então essa é uma maneira de calcular o trabalho realizado por essas forças que são variáveis aí no espaço para movimentar um objeto através de uma trajetória. Tá, e o que isso tem a ver com integral de linha, né? Porque isso é integral de linha de campo, pessoal. Então eu deixei essa lacuna aqui justamente para isso. A gente usa essa notação aqui, ó. É a integral em cima da curva C, igual era anteriormente. A gente coloca a função aqui, o campo vetorial de x, y, z. Aí aqui na frente, pessoal, tem que fazer meio pequenininho, mas a gente coloca um produto escalar com dr, tá? Isso aqui é uma notação. Às vezes a gente coloca a setinha, às vezes não, tá? Mas isso daqui é integral de campo. Então a gente coloca esse produto escalar justamente para lembrar que isso aqui é um campo vetorial e para a gente recair no caso de funções escalares, que é o que a gente desenvolveu até o momento para a integral de linha, a gente tem que fazer o produto escalar com tangente, ó, que é o que está aqui embaixo. Tudo bem? Eu vou passar os slides para vocês verem, daqui a pouco eu já destaco ali. Mas essa é a ideia, ó. O trabalho, então, a gente calcula a integral. Agora, olhando essa f com esse t, produto escalar, como sendo uma função escalar, como é que nós fizemos aqui. E aí, utilizando as formulinhas que nós fizemos, nós chegamos nisso daqui, né? Então, o trabalho fica f composto com a r, produto escalar. E até aqui ele coloca, ó, a gente usa essa notação. Veja, está bem pequenininho aqui no quadrinho, mas é o f, produto escalar com dr. Bom, deixa eu só destacar aqui, então. A gente já conversa mais alguns detalhes. Vamos colocar de azul aqui. Então, esse trabalho, né, que a gente usa essa notação, tá bom? É a definição mesmo dessa integral, a gente calcula dessa forma. Vou destacar aqui embaixo também. Beleza, pessoal? Então, veja, nós fizemos toda essa construção, né, para vocês entenderem de onde vem, mas na prática, na hora de resolver os exercícios, o que vocês têm que saber? Duas maneiras, né? Você tem duas maneiras de guardar. Primeiro, você pode enxergar nessa passagem aqui, né, pensando nisso daqui como sendo a integral dessa função escalar, que aparece aqui, ó, tá? Até olhando para o quadrinho, né, para os slides, acho que fica mais fácil. Então, a integral de linha dessa função escalar, que é esse produto, tá? Mas utilizando todas as continhas que nós fizemos, né, os desenvolvimentos que nós fizemos anteriormente, no final das contas é calcular essa integral. Desde que eu saiba a parametrização R, ó, eu componho o campo com a parametrização, faço o produto escalar com a derivada e calculo. É sempre importante vocês lembrarem que nós só sabemos fazer isso aqui para o caso em que aqui mora nos reais, né? O que está dentro da integral. Veja que é uma integral do cálculo 1. Então aqui não faz sentido eu calcular o módulo da derivada, porque senão eu ficaria com algo com 3 componentes aqui, a gente não sabe calcular isso, não dessa maneira como nós queremos, né? Resultando em um número. Tá bom? Então, essa é a diferença do caso, né? Para funções escalares, que é o que está aqui, ó, no quadrinho, para funções escalares, isso aqui a gente coloca o módulo da derivada. Para funções vetoriais, para campos vetoriais, perdão, a gente coloca o produto escalar. Tudo bem? Vou até destacar aqui que eu não tinha colocado anteriormente, mas esse carinha aqui, ó, ele indica o produto escalar, tá bom, pessoal? Só para vocês não esquecerem aí, ó, produto escalar. O que faz bastante sentido nisso que eu comentei com vocês, para que, afinal de contas, isso aqui more nos reais e a gente calcule essa integral. Acho que ficou razoável, né, pessoal? Acho que vocês conseguem compreender. E em relação às notações, né, eventualmente eu vou pedir para vocês calcularem simplesmente a integral de linha com essa notação que está aqui, ó, né, usando essa notação. E eventualmente eu vou falar assim, calcule o trabalho realizado. É a mesma coisa, tá bom? Vamos fazer alguns exemplos para ficar um pouco mais claro. Então, aqui nos slides nós já temos um exemplo para uma curva plana. Eu vou para um quadrinho em branco aqui. Vamos resolver esse exemplo aí.
E o nosso objetivo é calcular o trabalho, né? Calcular o trabalho realizado por este campo de forças aqui, que é o F de xy igual a x² menos xy, para movimentar uma partícula ao longo de um quarto de círculo, né? Então é só um pedacinho de círculo com o parâmetro variando de 0 até π/2. Bom, vamos lá. Vamos calcular nossa primeira integral de linha, né? Ou primeira de vocês, eu já calculei várias na minha vida. Então, o que nós queremos fazer é o trabalho, né? Deixa eu escrever o W aqui. Então, o trabalho realizado, pessoal, conforme nós acabamos de definir, é a integral de linha, então a integral em cima da curva C, do campo vetorial f de xy, aí são só duas componentes, produto escalar com dr, né? Isso aqui é só uma notação, né, pessoal? Não faço produto escalar com dr, porque senão não faz tanto sentido assim. Muito bem, aqui nós já temos todas as informações, né? Nós temos a parametrização, nós temos até os parâmetros ali. Como é que fica isso pelo desenvolvimento que nós fizemos anteriormente, né? Vai ficar ó, a integral do parâmetro inicial, que neste caso é 0, até o parâmetro final, que é π/2. Aqui vai ficar o campo, eu vou escrever mais uma passagem, né? Mas vai ficar o campo composto com a parametrização, produto escalar com a derivada dessa parametrização. Agora é uma integral do cálculo 1, né? dt. Beleza, pessoal? Como aqui é bem simplesinho, eu não vou fazer todos os passos, né? Mas assim como eu já fiz com vocês em outros exercícios, se vocês preferirem escrever isso aqui em algum cantinho, né? Então escreve quanto que dá o f composto com a parametrização, escreve quanto que dá a derivada, calcula o produto escalar e depois vai para a integral, talvez fique mais simples. No próximo vídeo eu vou fazer alguns exercícios com vocês que eu vou optar por seguir esse caminho para não me perder. Bom, aqui como é bem simplesinho as contas, eu já vou fazer direto. Ó. Mas vamos lá, quanto vai ficar então? Copiando o símbolo de integral de 0 até π/2. Agora f composto com a parametrização, pessoal. A nossa f, nosso campo, ele faz o seguinte, ó, a primeira componente dele é x². Então, neste caso, como a parametrização da nossa curva é dessa forma, ó, cosseno e seno, o que vai ficar na nossa primeira componente? Vai ficar simplesmente cosseno ao quadrado de t, beleza? Então é x ao quadrado. Bom, a segunda componente do nosso campo vetorial é menos x vezes y. Então, como nós temos cosseno e seno, vai ficar menos cosseno de t, que multiplica seno de t, beleza? Então essa aqui é a nossa composição, né? O campo vetorial composto com a parametrização. Aqui agora nós temos um produtinho escalar. A derivada. É derivada, hein, pessoal? Não é módulo, então é vetor. Vamos lá, primeira componente da derivada. A derivada do cosseno é menos seno, quando você não erra. E a derivada do seno é cosseno. Então, isso aqui, dt. Agora, vamos lá, vamos resolver isso daqui, pessoal. Então, vai ficar igual a integral de 0 até π/2 de menos cosseno ao quadrado de t, seno de t, né? Primeira componente vezes a primeira, soma com a segunda vezes a segunda. Então, menos cosseno ao quadrado de t, seno de t. Olha que maravilha. dt. Então, no final das contas, aqui é simplesmente a integral de 2 cosseno ao quadrado vezes seno, né? Eu já vou resolver direto, pessoal, porque senão não vai caber, eu não queria apagar. Então, como é que vai ficar essa integral? Tem que fazer uma substituição. Lembra que nós já fizemos isso anteriormente, né? Vou até escrever aqui embaixo, pessoal, mas eu não vou copiar novamente, né? Mas isso tudo aqui, ó, fica igual a menos 2 vezes cosseno ao quadrado de t seno de t, né? Só para eu não precisar copiar toda a integral de novo. E é aqui que eu vou fazer uma substituição. Vou chamar o cosseno de u, né? Vocês já sabem fazer isso aí. Decore salteado. E após essa substituição é simplesmente calcular a integral de 2u ao quadrado, né? Que no final das contas fica 2u ao cubo sobre 3. Voltando para cosseno, fica 2 cosseno ao cubo de t sobre 3. Agora, como é uma integral definida, calculada de 0 até π/2. Se vocês quiserem, podem refazer aí, mas eu não estou mentindo para vocês, eu não faria isso. E essa integral, quando você substitui, né, pessoal, substituindo no extremo superior dá 0, no extremo inferior, cosseno de 0 é 1, então isso fica simplesmente menos 2/3, certo? Vamos só destacar esse nosso carinha e a gente já conversa o que significa isso. Muito bem. Então, veja, deu um trabalho negativo, né? Aí você vai falar assim, ah, mas pode dar trabalho negativo? Pode. Pensa lá no caso do abacaxi, né, pessoal? Quando a gente soltava o abacaxi, a força da gravidade está agindo de cima para baixo. Quando a gente pegava o abacaxi e levava ele para cima, né, o trabalho era negativo. Então é isso que está acontecendo, né? Nós temos um deslocamento aí que não está casando muito bem com a direção do nosso campo de forças neste local. Tá bem? Só uma pequena observação. Passando os slides aqui rapidamente, né? Então aqui nós temos menos 2/3, acertamos a conta. Beleza? Acho que está razoável, né, pessoal? Vamos fazer mais um exemplo agora. Eu quero fazer um exemplo com vocês em R3, então não está nos nossos slides, eu vou pôr aqui no nosso quadrinho. Eu já digitei porque eu estou muito esperto, né?
E vamos lá, vamos resolver esse caso então. Nós temos agora uma força que está agindo em R3, então o nosso campo vetorial é esse daqui, ó. Então ele tem um 4xy, 3yz e xz, e a nossa trajetória é a cúbica retorcida, t quadrado, t ao cubo, só um pedacinho dela, né, de 0 até 1. Então, assim como era no caso anterior, nós já temos todas as informações aí de bandeja, né, a curva já está parametrizada, nós já temos a função, o parâmetro aqui também, sem grandes problemas. Mas vamos lá, vamos calcular então, né, pessoal? Então, o nosso trabalho, o W aí, o work, é a integral em cima da curva C do f calculado em x, y, z. Essa aqui é a definição, né, pessoal? Aquele produtinho dr. Muito bem. Como é que vai ficar no nosso caso, pessoal? Eu já estou usando direto, né, mas se vocês quiserem, vou até deixar aqui no slide, né? Lembrem que essa aqui é a definição, tá bom? Se vocês quiserem fazer mais uma passagem escrevendo a definição. Mas como nós já temos a parametrização, acho que fica mais tranquilo a gente já utilizar as informações, né? Então isso aqui fica a integral de 0 até 1, que são os nossos parâmetros aí. Vou escrever, né? Eu falo uma coisa, faço outra, mas tá tudo de boa. F composto com a nossa R, produto escalar com a derivada. Então, muito bem, pessoal. Vamos lá resolver esse nosso problemão aqui de calcular trabalho. Muito bem, pessoal. Então, resolvendo aqui embaixo, vai ficar a integral de 0 até 1, vamos escrever aquelas informações. Então, ó, o nosso campo vetorial agora ele tem essa cara. A primeira componente dele é 4xy, né? Então a gente vai compor com a parametrização. Então a gente vai fazer 4 vezes a primeira componente da parametrização vezes a segunda componente da parametrização. Então isso aqui vai ficar igual a 4t ao cubo, beleza? Segunda componente, né, ó, 3yz, então é 3 vezes t quadrado, t ao cubo, fica 3t à quinta. E aqui a última é simplesmente xz, então é t à quarta. Beleza? Produto escalar, agora a derivada, né? A derivada vai ficar 1, 2t e 3t quadrado. Beleza, pessoal? Então isso aqui, dt. Não tem módulo, hein? Não se esqueçam que agora não tem módulo. Agora vamos lá. Vai ficar tudo polinomial, olha que maravilha. Integral de 0 até 1. Vamos fazer esse produto escalar. 4t ao cubo, deixa eu colocar um colchetes aqui. Mas, agora multiplicando o segundo termo de cada um desses vetores, né? Isso aqui vai ficar 6t à sexta, e a mesma coisa para os terceiros termos, vai ficar 3t à sexta, né? Bom, dá para juntar esses dois últimos elementos ali, mas vamos fazer direto para a gente poupar um pouquinho de tempo. Essa integral aí é mamão com açúcar, né? Integral de polinômio. Bom, a integral do primeiro termo é t à quarta, e juntando esses outros dois aí ficaria 9t à sexta, então a integral fica 9t à sétima sobre 7. Beleza, pessoal? Integral definida, então isso aqui calculado de 0 até 1. Substituindo no extremo superior, isso aqui ficaria 1 mais 9 sétimos, né? Que é simplesmente 16 sobre 7. E esse é o nosso trabalho realizado, né? Vamos destacá-lo aí. Caso alguém queira colocar a unidade de medida, né, pessoal, pode colocar joule aí na frente. Eu não vou colocar, tá? Mas fica a critério de cada um de vocês. E aí, pessoal, será que tranquilo? Acho que não tem nenhum grande mistério, né, pessoal? Tanto para a integral de função escalar quanto para a integral de campo vetorial, que é esse trabalho que nós desenvolvemos aqui, a gente recai no caso do cálculo 1. Então a gente precisa lembrar das fórmulas. Então essa formulinha aqui, né, para campo, e o caso da função escalar, que aqui fica o módulo da derivada. Mas no final das contas a gente faz isso, né? Sabendo a parametrização, né, claro, os extremos e tudo mais, a gente recai aqui numa função do cálculo 1. É claro, né, pessoal, que eventualmente essa integral aqui pode ser um pouco mais elaborada. E aí vocês, de repente, podem precisar utilizar uma integração por partes, alguma coisa assim. Mas, no final das contas, é ferramenta de cálculo 1. É claro que nesse caso aqui era muito, muito simples, né? O campo era bom, a parametrização também era bem razoável, né? Mas pode acontecer de aparecer alguma coisa um pouquinho mais elaborada. Mas também nada muito absurdo aí, né? Sempre tentando direcionar para coisas que vocês conhecem, beleza? Então, o que vocês têm que saber dessa parte de trabalho, de integral de campo vetorial, é essa formulinha mesmo, né? Que está aqui no nossos slides, bem petititinho aqui, né? Mas sabendo uma parametrização, não depende da parametrização, né? Assim como era no caso de integral para função escalar, essa é a fórmula. A gente utiliza essa daqui que está aqui, lembrando sempre que é um produto escalar, né, pessoal? Para a gente recair no caso de cálculo 1, precisa ser um produto escalar, porque a hora que eu calcule isso daqui, cai um elemento nos reais. Tranquilo? Então, beleza, pessoal. Então, eu vou mais para frente fazer com vocês alguns exercícios, né? Eu vou gravar um vídeo depois desse, resolvendo exercícios, explorando mais propriedades. Ali eu posso pensar em algum um pouquinho mais elaborado, mas no geral, realmente, é a aplicação de fórmula. Só para a gente finalizar esse vídeo, eu quero discutir com vocês aqui duas coisinhas. Eu vou passar os slides rapidinho, pessoal.
que no final do vídeo passado, no final não, né? Ali no meio do vídeo passado, eu comentei com vocês aquela questão das integrais em relação a x, em relação a y, em relação a z. Lembra? Então, quer ver? Eu vou para aquele quadrinho que a gente tinha aqui com a integral de linha, né? Então, nós podíamos definir aqui, eu v'ou até rabiscar um pouco, já que a gente já usou, mas como é que ficava a integral quando aqui era dx, ó, e não mais ds, vocês lembram? Aqui a gente trocava esse carinha por x' de t. Então, não era módulo, era x', lembra? E aqui ficava dt mesmo, ó. Então essa era a troca, era uma anotação. E eu comentei com vocês naquela oportunidade que eu estava falando com vocês sobre isso, porque quando aparecesse campo vetorial, a gente ia explorar um pouco isso, né? Na verdade, é o que está aqui nos slides, a gente pode enxergar a integral de campo de uma outra maneira através dessas integrais. Eu vou para um quadrinho branco aqui, que a gente discute um pouco. Opa, esse não está em branco, esse aqui. E aí a gente aplica para vocês verem como é que é a semelhança, né? Então, ó, imagina que eu tenho um campo vetorial, pessoal, um campo F. Eu vou economizar um pouco as notações aqui, né? Mas ele é um campo de componentes P, Q e R, né? Estou falando que eu estou economizando porque, obviamente, que esses campos eles estão aplicados aí, né? Em x, esse campo está aplicado em x, y, z e essas funções componentes também. Tá? Então nós temos isso e nós temos uma parametrização R, vamos supor que ela tem funções componentes x, y e z, né? Também estão aplicadas em t aí, mas eu vou deixar dessa maneira só para facilitar. Muito bem, pessoal. O que fica a integral, então, de linha de f dr, né? Então, veja, pessoal, a gente já trabalhou com isso hoje algumas vezes, né? Duas, são algumas. Mas olhem aqui para os slides. A integral de campo, né, f dr, é isso daqui. É o f composto com a parametrização, produto escalar com a derivada. Então, vamos usar as nossas notações aqui, né? Claro, economizando um pouquinho, mas vai ficar a integral de a até b. Note que o nosso campo ele tem componentes p, q e r, né? Então, vai ficar a componente p composta com a parametrização, Q composto com R, e aqui vai ficar o R'ão composto com o R'inho. Tudo isso produto escalar, né, com a derivada da R, que vai ter componentes x', y' e z'. É claro, né, pessoal, eu estou economizando os t's aí, porque essa integral, no final das contas, ela é em termos de t, mas teria t em todo mundo, né? Acho que vocês concordam comigo. Bom, vamos abrir esse produto escalar, pessoal. Vai ficar igual a integral de a até b, vou pôr um colchetes aqui. O primeiro termo vai ficar P composto com essa parametrização x', certo? E vai ficar igual nos outros, ó, mais Q composto com a parametrização y', mais o R'ão composto com a parametrização z', tudo isso aqui dt. Então a gente poderia dividir isso em três integrais. O fato é o seguinte, veja, vamos só olhar para essa primeira aqui, pessoal. Isso aqui ficaria a integral disso daqui, dt, certo? Olha aqui pelo que nós tínhamos discutido. O que fica a integral de P composto com a parametrização x' dt? Não concordam que se encaixa nesse caso aqui, ó? Porque as nossas funções componentes dos campos vetoriais, elas têm essa carinha, né? Elas são funções escalares. Então, quando eu faço, ó, a integral, aqui, melhor olhar para cá, né? Da P composto com a parametrização vezes x' de t dt, isso é exatamente a integral dessa P em relação a x, né? Dx. Concordam? Ó, então, esse caso aqui ficaria a integral de P dx. A mesma coisa aqui, ó, Q dy e R dz. Então, olhem aqui para os slides, pessoal. A gente pode agora escrever essa integral de campo dessa maneira, ó, como a integral de P dx mais Q dy mais R dz. Entendeu? Lembra que essa aqui é a notação, né, que é aquela que a gente poupa sinais, símbolos das integrais, né? Mas é nesse sentido. Fica a integral de P, vou até completar aqui, né? Mas ficaria a integral, fica integral de P dx mais Q dy mais R dz. Então é assim, pessoal, é uma observação, né, uma notação alternativa. Isso daqui, ó, é a mesma coisa que a integral do campo de componentes P, Q e R. Tá? Então, eventualmente, pode acontecer isso. Pode acontecer de vocês usarem aparecer essa notação para vocês, né? Deixa eu só indicar aqui, mas esses caras aqui, ó, quando a gente junta eles compõem, eles formam o campo vetorial F, tá? Então, são as funções componentes desse campo, igual está ali em cima, beleza? Só chamando a atenção de vocês, porque mesmo na lista vai ter alguma coisa assim, calcule uma integral com essa carinha. E aí quer dizer que o campo vetorial tem essas funções componentes, P, Q e R. Tudo bem? Quer ver? Só para ilustrar melhor isso, qualquer coisa dá um pause aí, mas eu vou voltar para aquele exemplo que a gente fez, só para vocês verem como que vocês poderiam resolver se vocês quisessem dessa maneira. Ó. Neste caso, veja, essa aqui é a P. Tá? Eu vou fazer só para uma, ó, mas essa daqui é a nossa função P, né? Nossa componente P do campo, beleza? O nosso X, pessoal, eu vou grifar de outra cor aqui, ó. O nosso X seria esse, né? O T.
Então veja, como é que ficaria? Ficaria a integral, olhando para cá de novo, olhando para os slides aqui. Fica a integral de p dx. Então ficaria a integral desse cara com esse daqui. E aí isso ia resultar exatamente nesse primeiro termo aqui. Deixa eu só mudar a ponta. Esse primeiro carinha aqui, ó. Porque a integral, ó, isso composto com essa parametrização ficaria 4t ao cubo vezes a derivada que é 1, né? Agora a mesma coisa com esse, ó, se fosse o y. Então fica 3yz, né? No caso ficaria 3t à quinta vezes a derivada, né, desse segundo, ó, que ficaria vezes 2t. Então por isso que fica 6t à sexta. E aí esse último ficaria esse. Então se vocês usassem essa notação, né, vocês já cairiam direto aqui. Mas é a mesma coisa, né, pessoal? Vocês poupam um pouquinho, mas vocês teriam que lembrar de uma outra definição. Não sei se ficou claro, tá? Mas é só uma questão alternativa. Então, eu até convido vocês para tentar usar isso que nós desenvolvemos aqui nesse quadrinho, né? Mas que está aqui nos slides também, para resolver esse exercício. Mas é nesse sentido, tá? Você pode escrever uma integral de campo como sendo 3 integrais de linha de funções escalares, né? Que são as funções das funções componentes, a integral das funções componentes. Mas aí a gente não usa mais integral em relação ao comprimento de arco aqui, né? É integral em relação a x, em relação a y, em relação a z. Tudo bem? Então essa é uma primeira observação. Eu até posso fazer um exemplo com vocês depois, no próximo vídeo, utilizando essa notação para ficar um pouco mais claro. E uma outra observação, que essa sim eu com certeza vou explorar no exemplo, é que veja que a nossa integral de linha para campo vetorial, né, o nosso trabalho, ele foi desenvolvido a partir da integral de linha de função escalar. Então ele acaba herdando algumas propriedades daquele caso, né? Então, por exemplo, quando nós temos uma curva que é reunião de outras curvas, a gente pode utilizar aquela ideia de escrever a integral da união como sendo a soma das integrais. Então, por exemplo, se eu tiver uma curva C, que é C1 união com C2, em que eu consigo parametrizar esses pedaços, né, separadamente, então calcular a integral em C é calcular a integral em C1, calcular a integral em C2 e somar. Isso vale para a integral de campo também, tá bom? E é bem simples de você observar, já que ela é definida a partir da integral para funções escalares. Uma outra questão, né, que daí eu quero que vocês pensem um pouquinho melhor, é em relação àquela ideia de orientação da curva. Porque lembra que nós vimos que para essas funções, essas integrais dx, dy e dz, a orientação da curva alterava o sinal da integral de linha. Porém, a integral de linha para a função escalar em relação ao comprimento de arco não se alterava, no caso em que nós mudávamos o sinal da curva, lembra? Será que isso vale, será que isso se altera para caso de integral de campos vetoriais? E a resposta é sim, tá? A resposta é sim. Como nós já discutimos um pouquinho naquela ideia do abacaxi, né? O sentido altera, né? A orientação altera. Então, por exemplo, se eu pegar um abacaxi lá e soltar ele, a gravidade está agindo assim. Então, nesse sentido, nós temos um trabalho positivo. Agora, se eu levo para cima, nós temos um trabalho negativo. É claro que intuitivamente isso faz sentido, mas como é que a gente prova isso? Igual eu fiz no final do vídeo passado. Escrevendo a integral, e aí vocês vão ver que aqui, ó, veja que aparece esse vetor. Então, quando você altera a orientação da curva, vai ficar menos ele. E aí é aí que mora a questão de gerar algo diferente. Tá bom? Falei um montão aqui, né? Mas, resumidamente, né, o que eu quero que vocês pensem é que as propriedades, elas vêm, né? Elas são herdadas justamente pela forma como nós definimos a integral para campo, e só tomando cuidado com essa questão da orientação da curva. E assim como eu comentei com vocês lá, né, pessoal? Se nada é dito, tá? Se eu já dou a parametrização para vocês ou coisas desse tipo, não precisa se preocupar. É mais no sentido de eu falar assim, a curva está orientada um círculo orientado no sentido horário ou no sentido anti-horário. A gente vai precisar se preocupar com isso conforme nós veremos quando a gente trabalhar com o teorema de Green. Bom, pessoal, então sobre integral de campo é isso que eu tinha para falar. Tá? É bem importante, é bem interessante, por isso que eu falei bastante, tentei mostrar alguns exemplos aí. Mas no próximo vídeo a gente trabalha só resolvendo exercícios, que daí é assim para tentar não deixar nenhuma lacuna, nenhuma dúvida. Beleza, pessoal? Então, peço desculpas por qualquer coisa, agradeço a atenção de vocês aí, se cuidem.